Nesta aula, vamos aprender outra técnica para o cálculo de integrais, denominada de integração por partes. Então, vamos lá. A regra para o cálculo da derivada de um produto de funções da variável x é a derivada de u vezes v, sendo u e v funções de x, vai ser u dv dx mais v du dx. Se a gente cancelar o dx aí, ó, a gente vai ter essa regra na forma diferencial. Então, a derivada de uv vai ser u dv mais v du. Isso nos permite dizer que u dv vai ser a derivada de uv menos v du. Se a gente integrar toda a expressão, vai ficar a integral de u dv vai ser a integral da derivada é a própria função. Então, fica uv menos a integral de v du. Então, essa aí é a forma que permite calcular a integral de u dv, quando o v du, né, a integral de v du, é mais fácil de calcular. Podemos sempre utilizar essa fórmula, mas nem sempre a integral de v du é mais simples. O método da integração por partes é indicado quando os métodos anteriores não funcionam. Vamos resolver alguns exemplos. Exemplo 1, integral de x cosseno de x dx. Sempre vamos tomar como base a equação, né? Integral de u dv é igual a v menos integral de v du. O primeiro passo é escolher qual parte da expressão é u e qual é o dv. Vamos supor que o u seja x. Então, o du dx vai ser 1, ou seja, o du vai ser igual ao dx. Logo, o dv vai ser cosseno de x dx. Qual que é a função cuja derivada é cosseno? É a função seno. Então, o v vai ser o seno de x. Utilizando a fórmula, né, que é a integral de u dv é igual ao v menos integral de v du, então vai ser u, que é x, vezes v, que é seno de x, menos integral de v, que é seno de x, vezes o du, que é o dx. Observe que a integral que surgiu é bem mais simples. E o resultado final é x seno de x menos a integral do seno é menos cosseno. Né? Então, fica menos cosseno de x. Só que tem um menos lá de fora aí. O resultado final é x seno de x mais cosseno de x mais a constante c. As escolhas que fizemos para u e dv conduziram a uma simplificação da integral, mas nem sempre isso acontece. Se escolhêssemos u igual a cosseno de x, o du dx seria menos seno de x, ou seja, o du seria menos seno de x dx. O dv seria x dx. Então, qual a função cuja derivada é x? É x ao quadrado sobre 2. Então, o v seria x ao quadrado sobre 2. Utilizando a fórmula, né, o v seria o cosseno de x é x ao quadrado sobre 2, que eu vou escrever como meio de x ao quadrado cosseno de x. E a integral de v du, quer dizer, menos integral de v du, né? O v é x ao quadrado sobre 2 e o du é menos seno de x. Como tem o menos na fórmula, fica mais. Então, mais meio integral de x ao quadrado seno de x dx. Esta expressão é válida, é verdadeira, mas a integral que aparece ficou mais complexa. Então, a eficiência desse método depende das escolhas iniciais. Vejamos mais um exemplo. Exemplo 2, integral de ln de x dx. Aqui a escolha é única, né? O u vai ser ln de x, o du dx vai ser 1 sobre x. Então, o du vai ser dx sobre x. Né? Logo, o dv é dx, o v vai ser x. Utilizando a fórmula, integral de u dv é igual ao v menos integral de v du. Então, fica x ln de x menos integral de x dv dx. Então, fica x ln de x. A gente pode cancelar o x aí da integral. Então, fica menos integral de dx, que é fácil de resolver. E o resultado final é x ln de x menos x mais a constante c. Exemplo 3. Integral de x ao quadrado é elevado a x dx igual.
Se fizermos u igual a x ao quadrado, o du dx vai ser 2x. Então, o du vai ser 2x dx. O dv é e elevado a x dx. Logo, o v é e elevado a x, né? A função e elevado a x, a derivada dela mesma. Como o integral de u dv é igual a uv menos o integral de v du, o v vai ser x ao quadrado e elevado a x. E o menos a integral de v du, né? O v du vai ser 2x e elevado a x. Só que eu vou pôr 2 para lá de fora. Então, fica menos 2 integral de x e elevado a x dx. A integral que aparece é mais simples. E vamos resolvê-la por integração por partes. Vamos chamá-la de i. Então, o i é menos 2 integral de x e elevado a x dx. Fazendo u igual a x, du dx vai ser 1. Então, o du vai ser dx. O dv é e elevado a x dx, que já vimos que nesse caso o v vai ser e elevado a x. Utilizando a fórmula, né? Lembrando que tem um menos 2 multiplicando, né? Vai ficar menos 2 e o v. O v é x e elevado a x. Menos, como tem o menos 2 multiplicando, vai ficar mais. Então, mais 2, integral de v du. Então, é elevado a x dx. E aí agora a integral ficou bem mais simples, né? Então, fica menos 2x é elevado a x, mais 2, e a integral de e elevado a x é e elevado a x. Juntando este resultado com o anterior, fica x ao quadrado é elevado a x, que vem da primeira parte, menos 2x é elevado a x, mais 2 é elevado a x. Como todos os termos têm e elevado a x, podemos colocar em evidência, para ficar mais elegante a resposta. E elevado a x vezes x ao quadrado, menos 2x, mais 2, mais a constante c. Vejamos um último exemplo. Exemplo 4, integral de e elevado a x cosseno de x dx. Se fizermos u igual a e elevado a x, du dx vai ser e elevado a x. Então, o du vai ser e elevado a x dx. No caso aí, o dv vai ser cosseno de x dx. A função cuja derivada é o cosseno é o seno. Então, o v vai ser seno de x. Utilizando a fórmula, u vezes v vai ser e elevado a x seno de x, menos a integral de v du. Então, fica e elevado a x seno de x dx. Vamos chamar essa segunda integral de i. Podemos utilizar novamente a integração por partes. Se i é igual a menos integral de e elevado a x seno de x dx, se eu chamar u de e elevado a x, du dx vai ser e elevado a x, o du vai ser e elevado a x dx. O dv vai ser seno de x dx. A função cuja derivada é o seno é menos cosseno. Então, o v vai ser menos cosseno de x. Utilizando a fórmula, né? Integral de u dv é uv menos integral de v du. Nesse caso aí tem um menos fora da integral. Então, eu vou colocar ele para fora aí. E utilizar a fórmula, né? O v tem um negativo aí, né? Então, fica menos e elevado a x cosseno de x. E a integral de v du, né? O v tem um negativo, então vai ficar positivo aí. Mais integral de e elevado a x cosseno de x dx. Aí a gente, fazendo a multiplicação do sinal aí, vai trocar o sinal de tudo, né? Fica e elevado a x cosseno de x, menos integral de e elevado a x cosseno de x. O interessante é que apareceu novamente a integral original, né? Você viu aí que a integral de e elevado a x cosseno de x dx vai ser e elevado a x seno de x, mais e elevado a x cosseno de x, menos a integral de e elevado a x cosseno de x. Ela apareceu novamente aí, né? Se a gente passar ela para a esquerda, vai ficar 2 integral de e elevado a x cosseno de x dx, vai ser e elevado a x seno de x, mais e elevado a x cosseno de x. Se a gente dividir por 2 tudo, vai ter o resultado final, que é meio de e elevado a x seno de x, mais e elevado a x cosseno de x, mais a constante c. Para exercitar o que estudamos, tente resolver os seguintes exercícios. Calcule cada uma das seguintes integrais utilizando o método de integração por partes. Número 1, integral de x, ln de x. Número 2,
integral de x, arco tangente de x, dx. Número 3, integral de e elevado a x, seno de x. Número 4, integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Número 5, integral de x, arco seno de x, dx. Número 6, integral de x, cosseno de 3x menos 2, dx. Número 7, integral de x, seno ao quadrado de x, dx. Número 8, integral de ln de a ao quadrado mais x ao quadrado dx. E número 9, integral de ln de x sobre x, dx.